Bem-vindos ao remate. Eleições adiadas no Conselho de Arbitragem. Renato Feio retirou a candidatura. As eleições estavam marcadas para este sábado, foram desconvocadas por causa da desistência do único candidato. Mas a Associação de Braga já disse que vai avançar com outro nome. Lá foi mais um candidato. Renato Feio sucumbiu às pressões que sofreu no percurso para o Conselho de Arbitragem da Federação Portuguesa de Futebol e esta tarde enviou uma carta à Associação de Futebol de Braga desvinculando-se da condição de candidato. O Sr. Renato Feio pediu-nos que o libertássemos do compromisso que tinha assumido connosco, deu-nos razões suficientemente fortes para nos convencer que essa decisão seria inabalável. Que razões é que foram essas? Bom, razões que neste momento eu não gostaria de adiantar, mas que realmente são razões que... A falta de apoio da Liga foi determinante para isso? Também é uma dessas razões, essa poderei confirmar, e realmente essa decisão foi determinante também para nós, a Associação Futebol Braga, aceitarmos o pedido de renúncia que o Sr. Renato Feio nos fez. Assim sendo, neste sábado não há eleições, mas a Associação de Futebol de Braga não abdica de, em 30 dias, apresentar um novo candidato. Bom, esse é um direito que nós, Braga, reivindicamos. É um direito que resulta de um acordo que foi feito na distribuição dos lugares para as eleições nos outros órgãos da Federação. Os outros membros nos outros órgãos estão eleitos e em funções. Portanto, pensamos nós que esse acordo que os levou até aos lugares que desempenham deve manter-se para o Conselho de Arbitragem e, como tal, será a Associação de Futebol de Braga que cumpre indicar o Presidente do Conselho de Arbitragem, o que faremos. Mas só depois das eleições que a própria Associação de Braga está a realizar para os seus órgãos diretivos, o que acontecerá depois do dia 27 de abril. Manuel Barbosa vai queixar-se à FIFA. O empresário não gostou da decisão da direção da Liga. Diz que os clubes foram pressionados a não comprarem jogadores seus. Manuel Barbosa recebeu com tranquilidade a decisão tomada ontem pela direção da Liga Profissional de Clubes. Embora o seu nome tenha sido vetado, o empresário de futebol promete que não vai cruzar os braços e, como tal, irá expor o caso à FIFA. Sem papas na língua, Barbosa aponta o dedo acusador àqueles que perderam na justiça alguns casos envolvendo jogadores seus e dá mesmo um exemplo. A lei que me rege, para mim, é a lei da FIFA, como agente, como empresário, como representante dos jogadores. E a segunda é a lei humana. E eu, neste momento, estou a sentir que os meus jogadores são emprestados, ninguém se preocupa se eles, no final do mês, recebem o salário. E esses mesmos clubes vão para lá e votam contra o Sr. Manuel Barbosa. Quando eu tenho aqui 2 processos pendentes contra um desses clubes, um chama-se precisamente o Sr. Pedro Henriques, que foi um clube que foi citado nessa hipótese de não poder vir a ser emprestado, e outro é do Sr. Abel Silva, que estiveram emprestados pelo Sport Lisboa e Benfica ao Vitória de Setúbal, e neste momento tem dívidas de salários para com os atletas. Dirigindo sempre as suas críticas a alguns dos clubes que estiveram na base desta decisão da Liga, Manuel Barbosa admite terem existido pressões para a posição ontem tomada. Pode ser que aqueles senhores ontem fossem pressionados por qualquer razão ou por qualquer força alheia à vontade da verdade. E por essa razão eu julgo que muita água vai passar debaixo da ponte até ser tomada alguma posição. Não adivinhas onde tenha partido essa pressão? Desculpa, talvez pelos derrotados pela verdade. Manuel Barbosa, um empresário de futebol reconhecido pela FIFA, mas impedido de negociar com 8 clubes da direção da Liga. Para já, desconhece a posição tanto do Belenenses, que não esteve representado, como do Benfica, que abandonou a reunião mais cedo. A UEFA decidiu levantar a suspensão ao Dinamo de Kiev. O Comitê Executivo decidiu também permitir a utilização de 22 jogadores no Europeu de Futebol, em vez de 21. Os assuntos principais do Comitê Executivo da UEFA reunido hoje aqui em Genebra foram o Euro 96, tendo sido oficializado que no Campeonato da Europa cada seleção nacional pode inscrever 22 jogadores em vez dos 21 que até agora era possível. Mas o caso mais importante do momento é o caso Bosman, e aí a UEFA parece andar algo perdida. Anunciou apenas que tem uma reunião com a Comissão Europeia dia 26 deste mês em Bruxelas. Agora a UEFA dá-se por feliz por a Comissão aceitar apenas trocar impressões. We can argue with each other, listen to each other. We are very happy about this situation. Whether or not on the 26th we will come to final results or not, I cannot predict. We are talking about, we have ideas. Em todas essas ideias, a UEFA quer que a maioria dos jogadores de cada clube continuem a ser oriundos do país do qual o clube faz parte, mas a União Europeia, devido à livre circulação dos trabalhadores, já disse que não aceita.
Lennart Johansson garantiu hoje em Genebra que para o ano não haverá modificações nas competições europeias e só no Comitê Executivo a realizar na véspera da final da Taça dos Campeões Europeus em Roma é que deve ser anunciado um novo modelo para a Liga dos Campeões, mas de 1997-1998. No final deste Comitê Executivo foi também anunciado que será criado um fundo para indemnizar os clubes pela formação de jogadores, já que serão dentro em breve abolidas as transferências quando os jogadores estiverem em final de contrato. Noé Monteiro, RTP, em Genebra. E o caso Bosman já não vai ser debatido no dia 11 de maio. A reunião dos ministros dos desportos foi adiada porque ainda é preciso conhecer melhor as implicações da lei. Os 15 continuam a não chegar a acordo sobre as consequências do caso Bosman. As reuniões sucedem-se, os resultados estão ausentes. Constataram-no agora os diretores-gerais do desporto e os responsáveis do Comitê Olímpico da União Europeia. Se o objetivo é obter uma alteração do Tratado de Maastricht na Conferência Intergovernamental, reconhecendo ao desporto a sua especificidade, então a situação é mesmo delicada, pois a necessária e indispensável unanimidade está muito longe de vir a ser conseguida. Mi pare che non ci sia grande unanimità di vedute da parte dei governi, in particolare del governo tedesco. Questo mi preoccupa molto perché la Germania è un paese trainante, quindi se non troviamo un accordo, un'intesa col governo tedesco, la sensazione è che stiamo scrivendo sull'acqua. É que os alemães estão não só dispostos a aplicar imediatamente a livre circulação, como também rejeitam certas adaptações em matéria de transferências e de contratos que são contrárias à lei alemã. Para Portugal, o sentimento é de prudência. O caso Bosman tem consequências que justificam uma ponderação muito cuidada para que, efetivamente, não se revele particularmente prejudicial ao desporto português. Tudo isto mostra a forma delicada como esta questão está a ser vista pelos 15 Estados-membros. De um lado existe o direito europeu, do outro a pressão do mundo do futebol continua a reclamar o reconhecimento de uma certa especificidade. E como se isto não bastasse, há uma dificuldade suplementar. Alguns Estados-membros, nomeadamente a Alemanha, adquiriram já uma outra velocidade e dizem-se já dispostos a aplicar imediatamente os efeitos do caso Bosman. Porque até aqui, no mundo do futebol e no quadro da União Europeia, a Europa já tem duas velocidades. António Esteves Martins, RTP, Roma. Paris Saint-Germain e Rapid Viena na final da Taça das Taças. Para os franceses é uma estreia, para os austríacos a oportunidade de vingar a derrota na final de 85 frente ao Everton. No estádio Ernst Happel, o Rapid Viena cilindrou o Feyenoord por 3-0 e garantiu a presença na final da Taça das Taças. Logo aos 2 minutos, o alemão Carsten Janker apontou o primeiro golo do Rapid. Foi uma primeira meia hora autenticamente de arrasar por parte da equipa austríaca, que aos 29 minutos marcou o seu segundo golo. De novo, Janker a ter influência no lance e depois Stumpf a bater de gol pela segunda vez. Esta equipa do Rapid, que afastou o Sporting nos quartos de final desta competição, liquidou por completo as aspirações do Feyenoord com o terceiro golo, agora de novo por Janker aos 31 minutos. 3-0, mais do que suficiente depois do empate a uma bola que esta equipa austríaca tinha conseguido em Roterdão diante do Feyenoord. Na final, a equipa vai encontrar a formação do Paris Saint-Germain, que ontem tornou a vencer o Deportivo da Corunha por 1-0. Manharin ainda assustou a equipa parisiense com este remate à barra no primeiro tempo. No entanto, na segunda parte, e perante a apreensão do técnico galês John Toshak, o Paris Saint-Germain marcou o único gol do encontro, depois da vitória de há 2 semanas atrás na Corunha. Golo de Patrice Loco, Paris Saint-Germain a qualificar-se assim para a final no próximo dia 8 de maio no estádio Rei Balduino, em Bruxelas. É a segunda equipa francesa numa final europeia esta temporada. No estrangeiro poderá ser o destino de Tahar, o marroquino do União de Leiria, está na mira do Benfica, mas é o Atlético de Madrid que agora aparece na corrida. Este é um dos homens de momento, Tahar El Khalei do União de Leiria, um jogador que faz as delícias de qualquer treinador. Joga onde for preciso, já atuou como líbero, central de marcação, trinco, ponta de lança e até como guarda-redes, o que aconteceu numa das eliminatórias da Taça de Portugal, frente ao Marítimo. Não admira que, nas observações que fez, Paulo Autuori tenha ficado impressionado. O Benfica já apresentou uma proposta. Damas e o presidente da União reuniram-se ontem à noite. As informações são contraditórias. Acho que eles dão um acordo mais ou menos por eu jogar o próximo ano. O Benfica é um dos clubes interessados no atleta, mas não chegamos a acordo de verbas.
que estão bastante longe daquilo das propostas que já temos. Ainda hoje mesmo vou ter uma reunião de um grande clube que vem em Leiria, que é a segunda negociação que vai ter connosco, e as verbas desse clube suplantam muito o Benfica. Qual é esse clube? Não posso divulgar, como este momento há um clube em Portugal, também suplanta muito o Benfica nos termos de verbas que ofereceu. Jogador e presidente com as palavras trocadas. Para Tahar, o acordo está para breve. Para João Bartolomeu, as condições do Benfica são um pouco aliciantes. E, além disso, tem em carteira melhores propostas. Uma delas de um clube português, outra de um clube espanhol, que, segundo apuramos, é do Atlético de Madrid. Seja qual for o futuro de Tahar, o seu antigo clube, o Marrakech, tem também uma palavra a dizer. Neste momento, o Marrakech também é parte interessada na transferência. Também tem uma verba a receber. Exatamente, o Marrakech tem 25% da transferência e como tal. Portanto, não vamos agora, estar a prejudicar o clube onde ele veio, onde ele se formou, fazendo um mau negócio. Se nós temos um bom negócio para fazer, vamos fazer um bom negócio. O técnico Vítor Manuel considera que o investimento em Tahar é uma aposta segura. Olha, eu posso resumir a coisa de uma forma simples. Um excelente profissional, um excelente homem, um excelente jogador. Tahar, um marroquino dividido entre os grandes ibéricos. Da segunda divisão de honra vem uma história de alegados subornos a jogadores do Beira-Mar, no Nacional da Madeira. Antepenúltimo classificado é o clube visado. Mas a direção aveirense garante que os jogadores tudo vão fazer para ganhar. Antes do treino de hoje à tarde, a junta diretiva do Beira-Mar esteve reunida com os jogadores. Tudo porque os dirigentes do clube de Aveiro dizem que alguém do Nacional da Madeira aliciou alguns jogadores do Beira-Mar. Em concreto, foram 2 os jogadores que, alegadamente, foram aliciados. Nós recebemos a informação de dois jogadores. Eles disseram, esses 2 jogadores, que já tinham sido contactados mais 3, portanto seriam os 5. Ainda não se confirmou o contacto com os outros 3. Temos a certeza absoluta disso, porque senão o grupo tinha-nos dito. Mas no caso de vir a ser contactado mais algum jogador, eles sabem bem como é que anda a reagir e temos plena confiança neles. Um voto de confiança nos atletas, o que leva os dirigentes a acreditar numa vitória no domingo. Como vai haver controle antidoping, de certeza absoluta que vamos ganhar e não temos dúvidas nenhumas que vamos ganhar e que vamos levantar as dúvidas de qualquer coisa que possa existir em relação a nacionais, beira-mares e coisas do género. O que para já o grupo de trabalho não revela é o nome dos jogadores alegadamente aliciados pelo Nacional da Madeira. Eu acho que nós não temos que falar nada em relação a isso, ou entre jogadores, ou quem foi, quem não foi, isso não nos compete a nós. Uma coisa é certa, na verdade, nua e crua do futebol português, ao que parece, estas situações são habituais. Parece que é hábito, porque agora foi discutido e foi dissecado na reunião, e parece que é hábito isto acontecer no futebol, infelizmente. Esse tipo de coisa geralmente acontece quase todo ano no futebol português. Eu já estou aqui já há vários anos e todo ano acontece esse tipo de coisa. Assim vai o futebol português. Vem o fim de semana, o campeonato reserva-nos jogos de tirar a respiração, principalmente no que toca aos últimos classificados. O Tirsense é um deles, está a 7 pontos do descanso e quer ganhar ao Porto com a ajuda do regressado Eusébio. É a primeira das 4 finais que o Tirsense tem de jogar até acabar o campeonato. Eurico Gomes já fez as contas. Diz que precisa de 7 ou 8 pontos para não descer divisão. Isto no máximo de 12 possíveis. Não é fácil, ainda para mais, o primeiro desses jogos decisivos é com os campeões nacionais. Jogar contra o Futebol Clube Porto é sempre uma má altura. Sempre. Apesar de ser um adversário que motiva quem joga contra, não é? Mas é sempre um adversário difícil e o grau de dificuldade é máximo. Máximas dificuldades mesmo com o Porto a poupar alguns jogadores, agora que já segurou o título. Sim, mas virá com o Jorge Couto, com o Edmilson, com o Quinzinho e de certeza que irá ser difícil na mesma. Sabemos que o Porto é campeão nacional, no entanto, nós jogamos em casa e é um jogo também de vida ou de morte para nós. Temos que lutar pelos 3 pontos. O Tirsense à procura de pontos. A equipa está ansiosa, mas também confiante. Eusébio está de regresso à equipa, já cumpriu o castigo. Pelo contrário, Batista fica de fora. O Porto tem mais potencial, o Tirsense quer usar outros argumentos. Nós é que temos que ir buscar forças a todos os mecanismos do subconsciente, na motivação, enfim, adrenalina máxima, e gastá-la toda no jogo para conseguirmos o triunfo que
reconheçamos em termos práticos. Só a nós nos interessa. E se o Tirsense conseguir a façanha, fica a um passo rápido da fuga à descida de divisão. Em Felgueiras, respira-se confiança numa boa ponta final. O adversário que se segue é o Sporting e Jorge Jesus espera surpreender com a arma do contra-ataque. O Felgueiras prepara com todo o rigor a visita do Sporting. É um jogo de extrema importância para a permanência na primeira divisão. No último ensaio, Jorge Jesus deu particular atenção aos lances de bola parada para surpreender os leões. As saídas rápidas para o contra-ataque, com Sérgio Conceição como principal condutor, é outro trunfo que o Felgueiras vai pôr em campo. O Sporting tem excelente plantel, tem um leque de jogadores muito bons e não só o Sporting, mas como todos os jogos para que nós entramos com um espírito ganhador e com o pensamento em ganhar. Não vamos fugir a essa regra e vamos encarar o jogo da manhã com o Sporting com o mesmo creio que encaramos todos os outros. Com 3 pontos acima da linha d'água, o Felgueiras sente que a ponta final do calendário não lhe é muito favorável. Daí a necessidade de pontuar frente ao Sporting. Para trás ficou uma fase menos boa, como demonstrou o empate na última jornada em Faro. Não foi só em Faro, aqui em Cobalmense chegamos 1h10 e também demos boas indicações e outros jogos que não fomos felizes em termos do resultado, mas a prestação da equipa foi muito boa e neste momento a equipa está a atravessar um bom momento, uma boa fase. E acreditamos que nestes 4 jogos que faltam, a condição neste momento que a equipa tem dá-nos tranquilidade e confiança para que o futuro seja risonho e se passa pelos objetivos desde o primeiro jogo e desde que começamos a pré-época, que é a permanência na primeira divisão. O Felgueiras recebe o Sporting e agora orientado por Otávio. Para Jorge Jesus é mais um motivo de preocupação. É um profissional que não brinca, tem um respeito e uma dignidade muito grande pela sua profissão e eu sei que a equipa do Sporting vai se bater aqui com uma dignidade e com um caráter muito grande, mas também vai apanhar pela frente um Felgueiras que nesse aspecto não vai ser inferior. Com um final de campeonato difícil, incluídas locações à Luz e a Barcelos, para o Felgueiras pontuar com o Sporting é quase obrigatório. O outro aflito é o Farense e vem à Luz defrontar um Benfica motivado, mas há baixas a registar. Pedro Henriques, Paulo Pereira e Paulo Bento estão lesionados, Marcelo e Ricardo estão castigados. Ganhar honrando a camisola. O objetivo do Benfica até ao fim do campeonato. Um propósito para seguir já na próxima jornada. Eu espero bem que a nossa equipa seja uma equipa forte e sólida. E através do bom trabalho e de muito trabalho, aliás, que ganha a Farense. E para vencer é preciso marcar. Neste aspecto, há jogadores muito confiantes. Espero estes jogos que ficam voltar aos gols e fazer um bom fim da época. Mário Wilson não pode contar com 5 atletas. Pedro Henriques, Paulo Pereira e Paulo Bento estão lesionados. Marcelo e Ricardo castigados. Ausências importantes, no entanto, o restante plantel está pronto para substituir os habituais titulares. É verdade que essas ausências vão-se notar, porque Pedro Henriques, principalmente, era um jogador que estava num bom momento de forma e lesionou-se. E é capaz de se notar um pouco a sua ausência, mas acho que temos jogadores à altura. Vamos tentar fazer um bom jogo. Benfica respeita o Farense, mas quer os 3 pontos, se possível, aliados a uma boa exibição. Um jogo para ver domingo na RTP. A intenção da Liga de acabar com a limitação de estrangeiros no futebol português foi duramente criticada por Fernando Seara. O conhecido jurista diz que é uma decisão pouco ponderada. Declarações feitas ao Jogo Falado, gravado esta noite. Acho que essa decisão deve ter sido uma decisão tomada em cima do joelho, sem meditar minimamente nas consequências ao nível da estrutura do futebolista português. Não acredito que possa ser tomada uma decisão dessas apenas, por exemplo, invocando o futebol alemão, que é totalmente diferente na sua estrutura competitiva, ao futebol holandês. Acho, na verdade, acho que decidi propor... O futebol alemão ainda não se abriu, abriu-se no inglês e no inglês, está aberto a todas as... Está bem, mas no inglês, então se formos ao inglês... mais contundente então se formos ao inglês, então vamos às justificações que são... Eu seria mais contundente com o facto de se abrir uma medida dessas, antes de estar estabelecido aquilo que tem tanto aqui falado, com o nosso acordo, que é o orçamento da competição profissional,
para ver se, ao menos no próximo campeonato, que se vai dar, porque não se vai limitar ainda às equipas e não vai haver tempo, no próximo campeonato não se tem a situação que se está a dar, com equipas inclusivamente, que do ponto de vista desportivo até estão a praticar bom futebol, que é o caso do Belenenses, mas é o caso do Belenenses, é o caso do Farense, é o caso de situações destas, e está-se, quer dizer, há jogadores técnicos, mas sobretudo jogadores e técnicos com salários em atraso, com situações por todo o lado, e toma-se a primeira medida que tem para se tomar, numa altura em que se luta e se discute o saneamento financeiro dos clubes, o pagamento faseado, ou como é que... essa situação toda, há assim uma medida que, quanto mais não seja do ponto de vista pedagógico, parece que estamos todos aqui a dar dinheiro para mandar vir os jogadores de tudo Em Itália, uma perspectiva destas deu uma greve. Jogo falado para ver este sábado na TV2 às 11h30 da noite. O desporto vai começar mais cedo, às 3 da tarde, com a antevisão dos Jogos Olímpicos. Depois, às 16h30, a primeira transmissão direta. É a Final Four da Taça de Portugal, em basquetebol, entre o Jogueira e o Benfica. O segundo direto do dia é às 20h45, no Canal 1, com o futebol da primeira divisão entre o Felgueiras e o Sporting. Nada mais por agora, tenha um bom fim de semana.